Senhor repousa sobre mim e enviou-me anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu, durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor vem julgar a nossa terra. 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 Irmãos e irmãs, este mês de setembro é um mês muito especial. Aqui, claro, na Canção Nova, quando chega ali já pelo período da primavera, nós falamos que é o tempo das surpresas de Deus. Mas para nós católicos aqui no Brasil, muito mais especial ainda, porque celebramos a palavra de Deus. E no início do evangelho que nós escutamos, neste dia, diz que Jesus entrou na sinagoga e ele pegou ali o livro do profeta Isaías. Mas aqui tem uma diferença,
muito significativa que o Papa Bento XVI ressaltava quando falava do cristianismo, e isso é muito pertinente para nós, que vamos escutar agora uma homilia, que é uma reflexão a partir da palavra que nós escutamos. Então ele dizia o seguinte: o cristianismo não é a religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra. E a palavra é viva. A palavra é uma pessoa, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Quando nós rezamos o Ângelus, nós fazemos essa proclamação. Nós dizemos: o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Tipicamente o que vimos no início deste evangelho é a base da religião do livro. Qual é a religião do livro? A religião do livro é o judaísmo, de onde Jesus veio, né, originário, e também nós temos como aqui nos textos do Antigo Testamento, ali são os textos próprios do judaísmo, que nós herdamos também. Então são nossos primeiros pais. Só que ali estava apenas restrito à letra. Mas Jesus, quando se encarna e vem, ele nos coloca numa nova dimensão, que é a dimensão da graça. Então não é a regra pela regra, tudo aquilo que nós vivemos, toda a doutrina que precisamos viver, não é regra pela regra. Mas é porque aquilo que precisamos viver nos insere no novo reino, que é o reino da graça, que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nós estamos inseridos. E Jesus, ele fez o esforço de fazer este caminho com aqueles interlocutores ali, os que estavam presentes ali na sinagoga. Jesus começou a dizer da graça de Deus que alcançou, né, a viúva de Sarepta, quando falou ali também de Eliseu. Haviam tantos leprosos ali, mas a quem já tinha um sinal, já era sinalizado também, foi até Naamã o sírio, que não era nem de raiz judaica. Então, Jesus estava tentando mostrar para eles que a graça de Deus, ela é expansiva, ela não é restrita a um local apenas, a um povo apenas, mas que ela se expande, assim como o bem, que ele se expande naturalmente, assim também é a graça de Deus para todos nós. Nós estávamos inseridos nesta fala de Jesus, porque nós fomos alcançados também pela graça, que partiu lá daquele território, ali Jerusalém e os arredores, mas se expandiu a respeito de tantos canais da graça que tiveram São Paulo e tantos outros apóstolos que anunciaram e nos alcançou. A graça de Deus, ela é expansiva. E Jesus estava falando sobre isso. Estava tentando fazer com que o coração deles se abrisse para essa realidade. Mas, o que foi que aconteceu? Quando eles começaram a ser colocados contra a parede, eles começaram a ficar furiosos. E queriam jogar Jesus abaixo ali, no monte ali do precipício. Só que Jesus passou no meio dele e seguiu o seu caminho. Olha, isso é interessante também. Jesus seguiu o seu caminho. Porque se Jesus tivesse vindo a esse mundo apenas para morrer, então talvez esse fosse o momento, né? Então deixa jogar ali do precipício, mas não jogou ainda porque não era o momento. Então ele ainda tinha um caminho a trilhar para viver todo o mistério pascal, que é ali morte de cruz, depois ressurreição, ascensão. Então ele seguiu o seu caminho porque ainda não era o momento. Então Jesus, ele não veio a este mundo apenas para morrer. Ele veio a este mundo para revelar a cada um de nós uma realidade nova, do qual nós alcançamos agora esta realidade nova. Mas vamos pensar um pouco essa realidade da fúria
da raiva no contexto das nossas famílias, no contexto da sua casa. Talvez já os seus filhos já são todos adultos, né? E agora, se na idade madura, aí tem a senhora e o esposo. Então, já passou por muitas fases. Alguns estão ainda na fase inicial, né? Acabou de casar, está se preparando ainda para ter filho, talvez rezando, né, para que Deus conceda esta graça, até graça que você disse sim, por ocasião do matrimônio, né, de receber todos os filhos que Deus desse, não é isso? Alguns já estão ali no momento intermediário, que educaram na fé os filhos que chegaram agora na fase da adolescência e estão com certa rebeldia, meio que fazendo ao contrário de tudo aquilo que vocês ensinaram. Estão rebeldes. E aí a senhora começa a carregar culpa ao Senhor também. Onde foi que eu errei? Onde faltou? O que aconteceu que meu filho está desse jeito? Então são muitos contextos quando falamos de família. Mas tem um que é típico a todos. Nós somos muito propensos a querer corrigir os outros. Nós queremos corrigir, mas geralmente quando nós vamos corrigir, nós queremos moldar a outra pessoa segundo nós mesmos. Nós queremos uma pessoa que seja a nossa imagem e semelhança. Nós só somos como, queremos ser deuses ali da nossa casa. Então tem que ser como eu quero, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim. Se não for do meu jeito, não serve. Se não for do meu jeito, não presta. Então nós gostamos de corrigir, nós gostamos de apontar o dedo, nós gostamos de tocar na ferida e mexer. É próprio de cada um de nós. Só que quando o movimento é o contrário, quando alguém vem para nos corrigir, a nossa resposta é idêntica à daqueles que estavam ali na sinagoga. É uma resposta de fúria, é uma resposta de raiva, indignação. A pessoa acabou de falar, a gente já responde. Como esses cachorrinhos que estão presentes aqui no santuário. Então você já rosna assim, ó, mostra os dentes, igual. Falta pouco latir também, porque não pode mexer na minha ferida. Eu mexo na ferida de todo mundo, mas na hora que alguém se aproxima de mim para falar alguma verdade, tá bom? Verdade, não se trata de mentira. Qual é o nosso primeiro gesto de defesa? Ou atacar a pessoa com palavras também, ou gritar, falar, você não presta, você nunca prestou, aquele dia também. Aí começa a falar ali do que você fez aquele dia, do que aconteceu, de uma panela que ele não lavou há 20 anos atrás. Você deixava o copo, você joga a toalha na cama. Aí fala assim pro cara. E aí aquela correção, trabalhar com a verdade, que tinha como objetivo o melhoramento da pessoa, vai por água abaixo. Então, qual que é o ensinamento que a fúria destes do Evangelho de hoje, qual que é o ensinamento que o Evangelho passa para nós? Nós temos que ter coragem de olhar para nós mesmos. Então imagina, tem muitas pessoas aqui na minha frente que usam óculos. Você está com óculos, então o óculos ajuda a ver assim claramente fora, porque talvez você tenha alguma dificuldade, miopia, não sei, são tantas doenças oculares, e você não consegue enxergar os que estão longe, você vê apenas ali um vulto, algo manchado, não consegue ver perto, não consegue ler, as letras ficam lá, parece que pulando, eu quero ler a palavra, mas não consegue, então você usa o óculos para ver aquilo que está fora. Mas o convite do Evangelho é para que, com os óculos da fé, analisemos o que tem dentro. E quando nós olhamos para dentro, nós não enxergamos apenas perfeições. Nossa, mas como que eu vou querer que alguém seja a imagem e semelhança disso que eu encontrei aqui dentro? Disso que eu encontrei na minha vida? Então, é um grande convite para que sejamos humildes,
Então, quando recebermos alguma correção, seja correção, ou às vezes alguém que vem para falar alguma coisa assim, então tenhamos a humildade de respirar primeiro, pensar. Mas olha, se eu tenho feito isso ao longo de 40 anos, por que não fazer uma tentativa? Lá eu moro com o padre, a casa que eu moro dos padres lá, mora lá o padre Wagner Bahia. Aí ele fala assim, velho não muda. Não adianta, mas muda sim. Se olhamos para nós mesmos, olhamos para o nosso coração, para as nossas atitudes, nós podemos fazer diferente. Escutar, analisar. Eu lembro que eu entrei para a Canção Nova no ano de 2007. Em 2008 nós fizemos o discipulado. No nosso discipulado, os mestres, ou seja, os que eram responsáveis ali pela turma, eram o Rubão e a Tânia, que estão cantando aqui conosco nessa Santa Missa. E eu lembro que por diversas vezes eles falavam, partilhavam, e isso serve no contexto das famílias, no contexto dessa Santa Missa também, a primeira situação que começou a gerar um certo desentendimento entre os dois. A Tânia está ali, estava só vendo o Rubão que está aqui, escondidinha. Um primeiro desentendimento entre os dois. O que você acha que foi, ei? Você acha que foi a toalha ali que jogou em cima da cama molhada, o Rubão se secou lá, né, Rubão? E jogou a toalha. Você acha que foi um apontando para o outro, dizendo que tinha que ser feito, sendo que já tinham namorado, noivado, já, entre aspas, já se conheciam e tal. Grandes situações de discussão. Você pode imaginar tudo isso, mas não foi. Sabe o que foi? Um tubo de creme dental. Porque um ia lá, escovava os dentes, né? Colocava os dentais assim, ó. Escovava. E cuspia. Depois, pegava o tubo do creme dental e só que ele, ao pegar o creme dental, tinha apertado aqui no meio. Então ficava metade para cá, metade para cá. Aí chegava o outro para escovar os dentes também. Feliz da vida, casa nova, banheiro cheiroso. Aí pegou o tubo do creme dental. Aí estava lá o creme dental amassado no meio. Aí já a alegria já diminuiu um pouco, né? Lembra dos cachorrinhos, né? Aqui do santuário. Os dentinhos. Latido. Escovou os dentes e deixou o creme dental com o tubo. Aí aperta aqui do finalzinho e deixa o creme dental todo aqui na ponta aqui, para ficar bonitinho, arrumadinho. Fica mais bonitinho mesmo. Não sei qual dos dois deixava assim, né? Mas daqui, né? Do final até a ponta, aí fica tudo aqui nessa ponta. É isso? Então, apertava ali de qualquer jeito. Claro, aqui já é a minha interpretação. Qualquer jeito, quando eu falo para mim, é o que apertava no meio. Então, ficava metade para lá, metade para cá. E o outro já tinha assim, um pouco mais qual que é a palavra que eu poderia... metódico, né? Eu acho que é típico de pessoas mais metódicas. Então, pega aqui para o final, joga para a ponta e aí é mais prático, porque vai apertando no final e vai chegar, não vai perder nada. Não é isso? Foi ali, eles diziam que eles precisaram ter um momento para conversar um pouquinho sobre isso, sobre o creme dental. E aí tem que se ajustar. Mas não é assim que acontece também nas nossas famílias? Só que às vezes vocês se ajustam sem conversar. Se ajustam, mas não sana a ferida. Se adapta ao que o outro faz, mas não conversaram verdadeiramente, não teve perdão verdadeiro. Só se ajusta por conveniência. É assim mesmo. Vou apertar no meio também. Aí muda. Ao invés de melhorar o outro, piora a senhora. Vou jogar também toalha na cama. Aí joga. Aí regride. Quando o grande convite é para quê? Ao olharmos para nós mesmos, então,
uma vez que nós somos melhorados, também nós seremos causa para que o outro melhore. Então, só gostaria de saber, querido do Rubens e de Tânia, se faltou alguma coisa. Quer completar essa ideia do que falávamos É aqui? perfeito, isso é muito claro e muito nítido. A gente costuma dizer que a família, ela é algo muito dinâmico, ela é muito viva. E quando nós estamos no primeiro momento de adaptação, cada um traz uma formação da sua casa, da sua cultura. Então, eu vim com uma formação, a Tânia veio com outra formação. E, de repente, nós estávamos juntos morando no mesmo teto. Então, as dificuldades, naturalmente, elas vão acontecer. E quando acontecem as dificuldades, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir para o enfrentamento, a gente precisa ir para o diálogo, a gente precisa conversar. O que não está funcionando? Por que está assim? Mas a coisa vai andando, né? E a gente vai percebendo que o que a gente está querendo é transformar a outra pessoa que casou conosco em nós mesmos. E isso é ruim, porque no casamento cada um precisa ter o seu espaço, a sua personalidade, e o casamento ele é feito de diferenças. As diferenças, como diz o nosso filósofo diácono Nelsinho, elas não são barreiras. Elas são graças, elas são bênçãos. Se a gente sabe dialogar, se a gente se adapta, se a gente consegue entrar na dinâmica do outro, e aí a coisa vai funcionando. É isso mesmo, meu amor? É isso mesmo. E eu é que apertava a pasta no meio. Nossa, eu tô achando que era o Rubão, rapaz. Via satélite. E o Rubens que apertava a pasta direitinho. Tinha também, quando a gente ia comer, aí eu via lá, Rubens comendo com a boca aberta, né? Eu, ai meu Deus. Já começava a brigar. Minha mãe nunca falou nada disso comigo. Por que você está achando ruim, né? E aí surgiam as dificuldades. Porque a gente ficava nesse cabo de guerra, Isso. querendo que o Rubens fosse Tânia. E a Tânia fosse o Rubens. E aí ninguém merece Fusão. duas Tânias, ninguém merece dois Rubão, é um só. E basta. E aí a gente vai entendendo que eu tenho que querer que o Rubens seja cada vez mais o Rubens que Deus fez, que Deus criou. Porque ele é uma bênção, ele tem muitas virtudes, qualidades e graças de Deus que eu não tenho. E que me ajuda, me complementa. E eu também, né? A mesma coisa. E a gente vai aprendendo a aceitar o outro como ele é. E aí mais ainda, a gente vai aprendendo a amar o outro como ele é, né? E aquilo que são pecados, nós vamos ser intercessores, pedindo a Deus, porque só quem muda é Deus. Sim. A gente não. Quem que eu posso mudar? Só a mim mesma. Só a mim mesmo que eu posso mudar, né? Então a gente vai crescendo e é uma riqueza. Como a gente precisa harmonizar essas diferenças para que elas se tornem essas riquezas da nossa vida, né, Rubens? E passados já 26 anos de casados, a pasta de dente agora já não é mais dificuldade. Tá ótimo. Né? Comer de boca aberta também a gente melhorou, graças a Deus. Para com isso, Rubão. Não come mais com a boca aberta. Eu tento apertar a pasta de dente, mas tem dia que não dá. Mas não provoca nenhuma insatisfação. Por quê? Porque a gente conversou, porque a gente dialogou, porque eu não quis que a Tânia fosse o Rubão e a Tânia não quis que o Rubão fosse a Tânia. Então eu respeitei ela, hoje eu a amo, ela me ama e a gente está vivendo com as nossas outras dificuldades, mas sempre dialogando. Por quê? Aquilo que eu disse no início, a família é algo muito dinâmico, muito vivo e ela precisa sempre estar conversando. E é interessante o que o padre Edson disse, tinha também, o Rubens, ele não gosta de lavar louça, né, amor? Não. Porque ele lavou muita louça na vida dele, cuidou da mãe, cuidou da irmã, que era deficiente. É real. É real. Então, mas quando ele me vê apurada, ele vai e ele ajuda. Então, toda mulher ficaria feliz de ver, né, o marido ajudando. Mas no começo, eu brigava com ele, porque ele não lavava e não limpava a pia
como eu fazia. E aí eu entendi, falei, meu Deus, eu tenho que erguer a mão para o céu e agradecer, porque Ele lava e Ele faz do jeito dele, né? E a gente vai aprendendo isso e a ver as riquezas que a gente tem aí um do outro, né, É Padre? verdade. Mas não é nada que está bom que não possa ser melhorado, Melhorado, né? potencializado. Então se lavou ali Cada um tem um toda a jeito. louça, tá tudo limpinho já, joga a comidinha do final fora no lixo, Não, fica melhor ainda. agora eu já né? aprendi, né, padre? É um gesto de amor, Fica mais né? perfeito, não é, Mas Rubão? perfeito, foi tudo dialogado, né? Mas olha que bonito os dois partilharam aqui conosco, né? É o respeito pela identidade um do outro, tá? Você é o Rubão, eu sou a Tânia, né? Eu sou a Tânia, você é o Rubão. Porque se fosse essa fusão, até nós ficaríamos confusos, né? Falaríamos, ô, Rubânia. Urbânia não dá. Rubânia, inventaríamos algum outro nome. Mas para dizer o quê? A partir desta provocação que nós ouvimos do Evangelho, a partir da fúria daqueles que escutaram a palavra de Jesus, mas não queriam mudar, não tinham a disposição de mudar como eles tiveram no início, também você consegue olhar para a sua história, olhar para a sua família, você que está começando um relacionamento, você que casou recentemente, ou já está casado, já está no momento ali intermediário. Quais foram os momentos que eu poderia ceder e eu não cedi, né, para mudar? O que eu poderia ter feito melhor? Aí você pode pensar assim, mas já foi mesmo? 60 anos já? Esse paradreco aí, nem cabelo tem, querendo me ensinar alguma coisa. Mas de onde nós partimos? Nós partimos do Evangelho. Nós partimos da Palavra de Deus. O cristianismo é a religião da palavra que é viva, e essa palavra que é viva se atualiza na nossa vida. Então isso significa que a ação dessa palavra gera consequência na minha vida agora. Gera consequência na sua vida agora. Você que ouve essa palavra neste momento do altar da palavra. Aqui nós somos alimentados. Então Jesus ali, ele percebeu que ele era visto por todos aqueles que estavam ali na sinagoga. Então a palavra é muito clara ao dizer que eles olhavam para Jesus, mas Jesus não mirou os olhos daquela pessoa, daquelas pessoas. Jesus mirou os ouvidos, mas na verdade Jesus mirou profundamente o coração. Porque a palavra de Deus, ela precisa de adesão. A fé, ela nasce da escuta. E a escuta não se trata apenas de ouvir vozes, ouvir uma voz ali, mas de ouvir a palavra que transforma a nossa vida para sempre. A palavra que nos molda. Eu uso bastante essa palavra, moldar, porque é a ideia, né, de uma mão, né, a mão ali, que prepara alguma coisa, né, prepara um vaso, talvez uma escultura, mas tem assim, esta ação, desta mão que trabalha, mas o que é trabalhado é maleável. Então nós precisamos ser maleáveis na mão de Deus, ou nas mãos de Deus, que trabalha em nós cotidianamente, que trabalha em nós enquanto caminhamos, enquanto estamos na jornada. Então caminhamos nessa jornada com o nosso coração sempre em preparação para aquelas realidades que na primeira leitura que nós escutamos, nos aponta, fala de ressurreição, da presença de Jesus. Então nós temos em vista a ressurreição no último dia, nós temos em vista uma vida para sempre em união com Deus na eternidade, um dia numa nova categoria de existência, mas em vista, né, dessa finalidade também
os nossos olhos são trabalhados para vermos toda a beleza do caminho. Toda a beleza do caminho. E a beleza do caminho não está no pecado. A beleza do caminho está na vontade de Deus, quando fazemos aquilo que Deus quer para nós. Tem casal que nos acompanham aqui que poderiam já ter casado, vivido o sacramento do matrimônio. Tem tempo, mas está enrolando. Está na hora de dar o passo para viver na vida da graça, para receber a Sagrada Eucaristia, para ser alimentado por Deus. Você que não tem nenhum empecilho, então por que está enrolando? Tantos casais gostariam de casar, não pode. Não pode porque tem uma questão ou outra a ser resolvida canonicamente, questões de nulidade. Não podem. E você pode e fica enrolando. Chegou a hora. Chegou a hora de dar o passo. De dar o passo e dizer sim, como casal. Porque veja que beleza. Ao mesmo tempo que o Rubens e a Tânia falaram de respeitar a identidade, mas depois do matrimônio vocês se tornam uma só carne. Uma só carne. Então, respeita-se ali a identidade um e do outro, isso é super necessário, mas vocês precisam caminhar sempre como casal. Porque aqui nós devemos ter atenção também a um grande perigo no sacramento do matrimônio, na vida comunitária, em qualquer lugar em que tem pessoas reunidas, que é o perigo do individualismo. Então, às vezes, como desculpa de viver a própria identidade, você vai criando o seu próprio mundo dentro do matrimônio, dentro da sua casa. E aí também não é assim, não é isso? Não são dois mundos, né? O mundo do Rubão e o mundo da Tânia. Ou, aí põe o seu nome aqui no lugar. É o mundo do casal. Ainda que o Rubão não deixe de ser Rubão e Tânia não deixe de ser Tânia, mas caminham como casal. E neste caminhar juntos é que está também ali a graça da educação dos filhos, que acontece muito mais por osmose, né? Por observação, por aquilo que eles veem, do que por aquilo que você diz, do que por aquilo que é dito. Será que você dá para confirmar isso, Tânia? Pode falar aqui no microfone. Você tem 3 filhos, não é isso? Vocês, né? Isso mesmo, tenho 3. E eu costumo dizer que realmente não adianta a gente falar aquele ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu preciso dar o testemunho, né? Eu preciso viver para poder chamar, então, ele para viver. E eu sempre conto uma situação que eu vivi com o Isaac, que eu errei com ele, lá em Lavrinhas mesmo, né? Eu achei que ele tinha perdido o celular, mas quem tinha perdido era eu tinha guardado na minha bolsa, e eu briguei com ele uns 2 meses seguidos, e aí, quando eu encontrei esse celular na minha bolsa, eu até gelei, foi no encontro, lá em Lavrinhas de Casais, o professor Felipe Aquino estava pregando, e eu desci para tomar um cafezinho. Quando eu encontrei o celular, Deus falou: minha filha, só tem uma saída para quem errou, tem que pedir perdão, para o filho também, porque o pai acha que é um super pai, uma super mãe, que não quer o orgulho, né, reconhecer que errou. E ali eu chamei ele, falei, aí eu fiquei pensando na hora, fiquei até mirabolando, né? Nossa, vou esconder no guarda-roupa e vou gritar: Isaac, achei o celular. Aí Deus falou: não, minha filha, só tem uma saída. Quem errou foi você, e você falou muito na cabeça desse menino. Peça perdão. Chamei ele, olhei para ele e falei: olha, meu filho, a mãe errou com você, eu te peço perdão. Nossa, mãe, o que aconteceu? Aí eu contei do celular. Aí ele falou: mãe, já está perdoado. Me encheu de lágrimas os olhos, me abraçou, né? E ali eu sinto que começou no nosso relacionamento uma confiança muito grande. Então a gente ensina o filho até a pedir perdão. Sim. E a perdoar, vivendo, fazendo junto, né? Eu e o Rubens, ele mesmo disse que aprendeu a perdoar no matrimônio, né, Rubens? Isso. O casamento, ele é uma escola. Se você está aberto, se você não é o dono da verdade,
Se você tem a humildade de querer aprender, você cresce. A palavra de Deus, ela diz em Gênesis: crescei e multiplicai. Quando o Senhor está dizendo assim, crescei, Ele está dizendo, cresça psicologicamente, cresça profissionalmente, cresça como pessoa humana. E o casamento, ele vai te polindo, ele vai te afiando. São desafios, mas o que acontece? A gente não quer sair de si. A gente quer ficar na nossa comodidade. O pecado original, ele faz com que a gente queira ficar na nossa. É preciso sair. Por isso que eu digo, o casamento, ele é dinâmico, ele é muito dinâmico. Começou a adaptação, daqui a pouco vem filhos, você precisa se adaptar àquela situação. Você nunca teve um bebê, de repente um bebê está na sua responsabilidade. Você tem que alimentar. A mãe, pela intuição, ela tem que distinguir o choro de dor, o choro de fome. E a mãe faz isso, porque Deus dá uma graça para a mãe. Você já viu isso? A mãe conseguir distinguir? É verdade ou não é? Eu estou com as mães aqui. Você não sabe distinguir o que é um choro de dor, um choro de fome? Eu não sei, mas Deus deu a graça. Então o casamento, ele é belo, se nós estamos abertos a ele. Se nós não nos abrirmos e formos humildes, a gente não vai aprender. A gente aprende com filho, a gente aprende com cônjuge, a gente aprende com todo mundo, mas é preciso estar aberto, se a gente não se abrir. E Jesus é muito bonito, sempre Jesus evangelizou com o seu testemunho. A maior forma de Jesus evangelizar era com a vida dele. A vida dele dizia o que ele era. Não tinha como não as pessoas, diante da vida dele, dos gestos concretos que ele fazia, as pessoas não transformar. E é isso que Deus quer de mim e de você. Nosso Senhor quer que nós sejamos um evangelho aberto, principalmente dentro da nossa casa. A nossa vida precisa gritar e exalar nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta a gente mandar os nossos filhos para a igreja, fazer primeira comunhão, mas você não vai na igreja, meu irmão. É difícil. Como é que seu filho vai achar que Deus é algo importante, se ele não vê o pai, a mãe, indo para a missa no domingo? Não tem como. O pai e a mãe precisam ir na missa do domingo. Aí os filhos vão ver e falar, nossa, a missa é importante, a igreja é importante. Olha aí que bonito. As crianças precisam de estar desde pequenininha já no colo da mãe, para ela sentir que esse ambiente é o ambiente dela. Se você não leva o seu filho para a igreja desde pequenininho, vai deixar quando ele crescer, vai se sentir um corpo estranho dentro da igreja. Desde pequenininho você precisa. Ah, está fazendo barulho, está correndo. Não importa. Está na casa de Deus, que é a casa dele. Então tem que ser pelo testemunho. Como nós combinamos, parece que a gente tinha combinado tudo isso, né, padre? Nós não combinamos nada. Na Canção Nova é assim. E a gente gosta muito quando isso acontece. Porque eu tenho certeza, Deus está falando no seu coração, meu irmão. Amém. Deus está falando no seu coração. Você não ligou a TV, você não está no sistema Canção Nova de comunicação à toa. Você não caiu aí de paraquedas. Tudo que você está ouvindo é para você, não é para outra pessoa. Ah, fulano que podia estar ouvindo. Não é você, é eu, somos nós. Deus está falando conosco. Deixa eu dizer mais, Deus está gritando conosco. Vamos ser humildes e vamos mudar. Vamos nos abrir dentro do nosso casamento. Não vamos ficar fechados. Deus quer que a gente cresça e se multiplique. Então vamos ficar em pé agora, agradecendo ao Senhor no final desta homilia, por esta palavra que Ele nos direciona, mas também porque essas palavras que foram ditas aqui pelo Padre, mas também pelo Rubens, pela Tânia, foi como que, na verdade, um diagnóstico para nós mesmos, assim, né? Um raio-x daquilo que precisamos ser diante de Deus, na nossa vida, na nossa família. Então vamos agradecer. Convido você a fechar os seus olhos e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele te dá de recomeçar a cada dia. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento de graça. Nós te agradecemos, Senhor, ao final desta homilia,
porque aprendemos que as coisas podem de fato ser diferentes. Eu posso ser melhorado, eu posso ser moldado, eu posso dar passos de perdão, passos de aproximação, e tudo isso vai gerar crescimento interior, crescimento como pessoa, crescimento na graça de Deus. Então nós vamos cantar, pedindo para que a graça de Deus cele este momento da palavra em nossa vida. Cantemos. E nós vamos cantar esse refrão, que é a oração: Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. E que nós queremos cada vez mais ser a família que Deus pensou, a família que Deus sonhou para nós, eu e você. Vamos cantar juntos. Jesus, Maria, José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria, José, a nossa família vossa é. Juntos. Jesus, Maria, José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria, José, a nossa família vossa é. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Sim, eu quero ser essa família santa, Senhor. Eu quero ser essa família, o seu projeto de amor. Sim, eu quero. Intercede por nós, Sagrada Família. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria, José, a nossa família vossa é.